No truth is not in her. Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui com essa fera. A gente está tentando falar com ele há bastante tempo. Fizemos uma conversa um tempo atrás e infelizmente problemas técnicos, aí a gente perdeu o vídeo e não deu muito certo. Mas aí ele aceitou falar com a gente de novo. Ou seja, ele tem uma paciência enorme. Pedrão, o Pedro é o secretário-geral da Associação de Resiliência, Engenharia de Resiliência. Fiquei pensando em inglês, falei em português aqui, Pedro, deu confusão. Mas queria que você pudesse aí, Pedro, falar um pouquinho sobre você, como é que você chegou nesse posto, de onde veio essa ideia, o pessoal te conhecer aqui no Brasil. Pessoal, é o melhor de tudo, né? Ele entende português, a gente não precisa ficar trabalhando na legenda aí, na tradução, Pedrão. Ok, vou tentar então falar um português fácil também. Tem isso, né? Ora bem, como é que eu entrei nisto? Já faz quase, epá, já faz mais de 10 anos, ficamos por aí, perto de 15 talvez, e foi quando estava a fazer, foi por o início do meu doutoramento, ou como penso que dizem aí, doutorado, não é? Doutorado. E foi daquele, enfim, aquilo que nós tendemos a chamar sorte, porque não temos outra maneira de explicar, mas uma oportunidade de me cruzar com pessoas ou acesso a condições para fazer investigação que eram muito, muito únicas e é algo que ainda hoje eu guardo como um dos principais motivos para me considerar privilegiado. E, portanto, estava a fazer doutoramento em Inglaterra, com a Universidade de Nottingham, com um orientador que infelizmente já não está connosco, que se chamava John Wilson, e que me proporcionou condições de facto únicas que ligava a universidade à empresa. E, portanto, eu pude trabalhar com uma empresa, que era a Infraestrutura Ferroviária Britânica, e que me deu espaço para experimentar, enfim, soluções para preocupações que eles tinham dentro daquilo que eu achasse que era. Portanto, muitos recursos, muitas possibilidades. E é de facto algo único. E aquilo que eu na altura achei interessante foi algo que nunca tinha sido pensado, ou que tinha sido muito pouco pensado na altura, que era a rigidez com que se fazia ainda planeamento e gestão das obras na infraestrutura ferroviária. E eu começar a pensar nisso, cruzei-me com, aliás, antes de Resilience Engineering cruzei-me precisamente com o FRAM. Curiosamente, apanhei a informação do primeiro workshop que estava na altura para acontecer, que aquilo que hoje conhecemos ou ficou conhecido como o Framily. E portanto, foi um mergulho de cabeça num universo muito complicado, muito grande. Estamos a falar de uma rede ferroviária nacional das maiores do mundo, pelo menos em densidade por quilómetro, falemos, das mais com maior volume de tráfego, e que me abriu portas para ver o que era possível fazer com Resilience Engineering, o que era essa ideia e o que é que poderia trazer ali, em particular na área de engenharia. E, portanto, comecei em grande e com as condições que tinha, tive o privilégio logo desse início de cruzar caminho com Eric Volnagel, com Dave Woods, com Steve Schrock, com o Sidney Dekker, e consegui manter essa ligação, esse envolvimento,
e alguns anos mais tarde, em 2011, seguiu-se o rumo, enfim, portanto até aí havia algumas reuniões informais, o Eric Hollnagel organizava onde estava um encontro, um simpósio informal todos os anos, e em 2011 foi quando se decidiu formalizar a associação. Na altura o objetivo era apenas tomar conta desse simpósio, mas rapidamente cresceu para outra coisa. Enfim, uma associação com membros aberta ao público, aberta à comunidade, a diferentes comunidades mesmo, e que proporcionava outro tipo de atividades para além do simpósio. Temos vindo a fazer esse caminho. Eu, na altura, organizei um dos primeiros simpósios que foram feitos, não em França, portanto, onde eram feitos os iniciais. Daí a tornar-me secretário foi um passo. Tenho mantido nessa posição, não sei até quando. Mas, portanto, essa tem sido claramente uma das minhas principais ligações à comunidade. Ligado a isso, ou enfim, à parte disso, tenho participado em alguns projetos europeus, financiamento europeu, ligados à área. Surgiu muito aqui na Europa, e eu penso que nos Estados Unidos também, uma das grandes correntes em que o autocolante resiliência apareceu foi muito ligada à proteção, à cybersecurity, à proteção contra grandes desastres e terrorismo, e portanto politizou-se muito a questão, de certa forma, infelizmente, mas houve oportunidades bastante importantes para desenvolver investigação. Estive envolvido em algum desse trabalho, fiz alguma relação académica, tentei introduzir um pouco esses elementos no ensino universitário, não tem sido fácil. Neste momento estou mais orientado para trabalho com empresas, mais ou menos na figura de consultor, e enfim, tentar traduzir muitas destas coisas mais à prática. Tenho trabalhado tanto com o ferroviário, com a aviação, neste momento uma boa parte mais o marítimo mesmo. Trabalhei com petrolíferas, enfim, um pouco por todo lado. Só tudo isso. Aqui no Brasil a gente fala só tudo isso. Ô Pedrão, você falou de duas paixões aí que eu tenho, que uma é o Resilience Engineering, e eu vou te fazer uma pergunta nisso, e outra é o FRAND, né? A gente consegue diferenciar, primeiro, a gente consegue chamar a engenharia de resiliência de uma das novas visões aí, e se sim, como que a gente diferencia ela da segurança 2, da segurança diferente? Essa é a pergunta de 1 milhão, né? Todo mundo faz para mim e eu nunca consigo responder, estou jogando esse BO para você aí. Tem surgido, esse debate tem surgido várias vezes. Não há propriamente consenso. Na minha perspectiva, existe alguma razão de ser e existe alguma coerência, mas existe claramente muita sobreposição. Na minha perspectiva, antes de mais, a primeira grande motivação foi precisamente a utilização abusiva que o termo resiliência começou a ter um pouco por todo o mundo, e tornou-se praticamente impossível, quando se usava esse termo, ter uma ideia do que é que se estava a falar e o que é que se pretendia fazer, onde é que se pretendia chegar. E acho que hoje em dia não sei se vale a pena ter alguma esperança de se ter alguma clareza. Eu penso que vai havendo alguma uniformidade, mas enfim, o tempo há de alimar todas essas arestas e eventualmente, mas a verdade é que houve uma utilização muito abusiva e imprópria
alguma não tanto, mas muito abusiva e imprópria da noção de resiliência. Na maior parte dos casos substituiu-se apenas o termo ou noção de segurança ou de proteção ou de prevenção com resiliência. E o discurso, a abordagem, o pensamento permaneceu exatamente no mesmo sítio onde estava. E isso é entristecedor, está longe de ser aquilo que se pretendia com a ideia inicial desde 2006. E eu acho que isso levou algumas pessoas a afastarem-se, inclusivamente os seus próprios fundadores e os seus grandes mentores. Eu percebo, mas essa parte também é um pouco do ponto de vista da associação, sobretudo, que procura defender e criar aquilo que é um entender de resiliência muito próprio, e que vê um proliferar de ideias que estão claramente enraizadas nesse mesmo conceito, nesse mesmo entendimento, mas que, pronto, tentam seguir em especificidade este ou aquele rumo. E é isso que eu vejo no Safety Differently, no Safety 2, é olhar para aspectos específicos que fazem parte, ou que pelo menos nasceram nesse universo do Resilience Engineering e que são a expressão do trabalho, do evoluir do trabalho em profundidade desta ou daquela pessoa. Eric Hollnagel recentemente fez um ensaio na diferenciação, sobretudo entre Safety Differently e Safety 2, muito ao estilo dele, com coerência e substância. Para dizer a verdade, não me recordo agora exatamente dos argumentos que ele utilizou, mas são o que são. Para mim não são de todo essa não é a pergunta mais importante para mim, de todo. Para mim são apenas vertentes de um pensamento que se enquadram num esforço que nasceu com a ideia do Resilience Engineering, que é uma ideia que ainda hoje estamos a tentar perceber exatamente o alcance dos impactos que tem, não só nas organizações, mas no nosso próprio entendimento do mundo. Porque não é só falarmos de que hoje há muita incerteza, há interdependência, é perceber exatamente quais são as consequências disso para a nossa realidade. Um exemplo muito concreto é que uma consequência inevitável da incerteza é abdicarmos da nossa tendência obsessiva com controle e de decisão racional baseada no procedimento. E estamos longe, do ponto de vista organizacional e social e até legal, jurídico ou legal, de sermos capazes de abandonar isso. Portanto, isto são apenas algumas das ramificações ou dos impactos que a ideia do Resilience Engineering tem e que estamos longe de conseguir explorar isso na profundidade que é necessária. Portanto, Safety 2, Safety Differently, são perspectivas em mais profundidade, com maior especificidade em alguns desses desafios que ainda estão muito por resolver. Entendi, ficou claro aqui. Agora é o que eu falo também aqui. Eu falo, ó, se você... A definição não é o mais importante. Coloca um deles em prática que você vai se beneficiar, com certeza. E aí você falou um pouquinho do Friend, e isso é também uma paixão aqui dos brasileiros, né? Acho que do mundo todo, né? Mas que tem essa fama de ser muito difícil de entender e de implementar. Queria que você falasse um pouquinho sobre o conceito, assim, a ideia para que foi desenvolvida, quais os casos são aplicáveis aí, por favor. Ora bem, o Fram nasceu também ele enfim, do pensamento do Resilience Engineering.
mas nunca foi pensado como uma ferramenta para avaliação de resiliência ou algo desse género. Foi desde sempre uma ferramenta de modelização, para a construção de modelos. Inicialmente, modelos que ajudassem a procurar uma explicação diferente para acidentes, tanto que inicialmente a sigla queria dizer Functional Resonance Accident Model, mas em poucos anos passou de facto para Functional Resonance Analysis Method, que é algo diferente. Portanto, foi de facto pensar que o mais importante não era modelizar um acidente, era modelizar aquilo que é o funcionamento de um sistema. E é isso que o FRAM continua a ser. A minha atração pelo FRAM vem por aquilo que falávamos, que é uma ferramenta que nos obriga a sair da zona de conforto, dessas incertezas e de seguir receitas à procura de uma resposta sim ou não. E isso, ainda que afaste muitas pessoas, porque de facto não é de todo intuitivo pegar no FRAM e trabalhar com ele, mas também está longe de ser a complexidade que muitas vezes vejo porventura aí com comentários. A dificuldade é precisamente forçarmos a sair dessa zona de conforto. Uma vez dado esse salto, está aberto o caminho para a aprendizagem. E para mim o FRAM é aquilo que eu costumo dizer, é antes de mais uma ferramenta de aprendizagem. O mais importante não é o modelo que construímos, que obtemos no final, é o processo de aprendizagem que desenvolvemos à medida que construímos o modelo. Isso é o maior valor acrescentado que o FRAM proporciona e que é bastante único na minha perspectiva. Eu concordo, acho que força você a não pensar linearmente, né? Não seguir um modelo retilíneo, e aí talvez por isso, como as pessoas estão bem condicionadas a pensar em linha, ele incomoda um pouco no começo, mas depois até tem um artigo aí, um paper do Ricardo Patriarca, que ele propõe juntar o FRAM com a metodologia do Rasmussen, né, que talvez deu uma pseudo facilitada, não sei como você vê isso, mas acho que o jeito mesmo é pegar e se esforçar e aprender, como você disse. Aprende o profissional e aprende a empresa. Sim, quer dizer, há várias. Essa é uma das vantagens. Aquilo que as pessoas normalmente veem como uma desvantagem, que é ser demasiado aberto, dar pouca orientação, isso para mim é uma vantagem, porque permite explorar mil e uma. Não há propriamente limites à forma como podemos conjugar o FRAM com outras ferramentas, como podemos aplicar ou deixar de aplicar. Não há propriamente limites. Existem princípios, é importante segui-los, porque senão não sabemos o que é que vamos fazer ou onde é que vamos chegar, mas para além desses princípios há uma grande abertura para aquilo que é possível fazer, e isso é uma vantagem. Há vários trabalhos, muitos deles já publicados, que exploram algum desse potencial. O Ricardo tem sido prolífero nisso. Há alguns trabalhos que, por exemplo, tentam combinar a construção de um modelo FRAM com Bayesian Networks. Enfim, é preciso saber muito bem o que é que essas outras técnicas permitem fazer para se poder conjugar. O grande perigo é voltarmos a cair na nossa própria armadilha, que é procurar quantificação de coisas que não sabemos exatamente o que é que são.
Verdade. Matou a charada isso aí. Todo mundo quer esse modelo que não existe, na verdade. É igual a questão do vírus aí que a gente está enfrentando. Todo mundo quer uma resposta que ninguém tem, né? Pedro, eu queria fazer uma pergunta para você sobre a questão dos 4 pilares da resiliência, se você puder escrevê-los e falar também como que uma empresa consegue atingi-los. Uma pergunta aí de um dos nossos inscritos, se for possível aí, vamos tentar de algum modo respondê-lo. Ora bem, os 4 pilares, ou as 4 Resilience Engineering Cornerstones, como elas foram chamadas, enfim, isso já surgiu há muito tempo. Curiosamente, nunca tiveram assim grande tradução à prática. Vai havendo alguns trabalhos, mas eu próprio, desde a primeira vez que, portanto, eles surgiram, já não me recordo exatamente em que ano ou em que livro do Eric, mas, portanto, já datam de 2007, 2008, provavelmente, até no primeiro livro de 2006, já não me recordo, mas foi algo que eu achei que tinha potencial para servir de base ou de orientação para evoluir, e que tem surgido algumas evoluções, mas eu próprio gostaria de ter conseguido contribuir mais nesse sentido e tenho visto poucas pessoas que tenham dedicado ou investido nisso também. Mas para mim é de facto um dos elementos mais interessantes. Não é muito diferente, enfim, tem algumas inspirações, não é bastante diferente daquilo que, mas tem, sendo diferente, tem algumas inspirações naquilo que são as perspectivas mais tradicionais da gestão da qualidade, portanto, dos mecanismos de feedback, ou seja, o famoso, se quisermos, do Plan, Do, Check, Act, e que procura fechar o loop, não é? Portanto, existe alguma raiz nessa forma de pensar, mas tenta e afasta-se bastante disso, na medida em que rompe ou procura romper com essa noção de que é possível termos um ciclo standardizado de acordo com o qual tudo funciona. A verdade é que existem 4 componentes e se as quisermos, enfim, portanto, da forma como elas foram definidas no âmbito do Resilience Engineering, portanto, há 2 delas que são claramente orientadas numa perspectiva de prevenção, ou seja, de feed forward, que tem a ver com aquilo que, portanto, o being able, enfim, agora sem estar a ver o termo, o nome que lhes é dado, mas, portanto, há uma que é olhar para o crítico, e, portanto, é aquilo que, de certa forma, sabemos que é uma preocupação e estarmos atentos ao futuro face a essas preocupações. Outra, o potencial, portanto, aquilo que dificilmente podemos imaginar ou não, mas que pode ser o longo prazo, a mudança a longo prazo. E depois temos uma que é claramente, enfim, já é uma função ou uma componente há muito discutida e debatida na segurança, que é o learning, e que se mantém muito próxima daquilo que é perspectivado, não é? Portanto, que é a capacidade de aprender com aquilo, com a experiência do passado. E depois temos lidar com o dia-a-dia. Portanto, essas são as 4. O crítico, aquilo que definimos que deve ser preocupações prioritárias ou aspectos prioritários sobre os quais devemos manter vigilância, o potencial que será o futuro que imaginamos provável ou improvável, a capacidade de aprendizagem e a capacidade de lidar com o atual.
E a Bom, grande acho que, diferença... acho que os próprios pilares já explicam quais os benefícios que as empresas podem tê-los e implementá-los. Desculpa cortar você, mas fica Não, claro. não, não, não. Quer dizer, eu para mim, tanto, aí é que eu às vezes não percebo bem onde é que as pessoas. Enfim, eu percebo que seja difícil traduzir isto à prática por várias razões, mas quando olhamos para a forma como eles são definidos e como eles de alguma forma se relacionam uns com os outros e não de uma forma contínua ou linear, circular, mas que existem relações interdependentes entre estes quatro. Aliás, já fizemos algumas tentativas, e o próprio Eric Kolnagel já mostrou, enfim, desenvolveu algumas figuras de Fram com estes quatro pilares e procurando ilustrar a forma como eles se ligam uns aos outros. E que não são de todo lineares ou circulares. Existem, criam vários mecanismos de feedback loop, e isso é cada vez mais reconhecido como um elemento fundamental, mas vai muito para além disso. E, portanto, a questão aqui não é a definição, o valor acrescentado, quer dizer, isto parece-me pela definição que são coisas óbvias que deveriam preocupar qualquer organização e que de alguma forma colocam um desafio, porque, sim senhora, mantém aquilo que se procura fazer com a gestão de segurança há décadas, que é a aprendizagem. Mesmo assim, o que se faz com essa aprendizagem está muito aquém daquilo que deveria ou que seria necessário hoje em dia, mas tem duas componentes muito orientadas para pensar em investir naquilo que será a capacidade de antecipar oportunidades de mudança, que é o potencial, aquilo que nos preocupa e aquilo que ainda nem sequer nos parece uma preocupação, mas que pode vir a ser no futuro. Como isto é traduzido à prática é que é o grande desafio, porque estamos a falar de noções bastante abstratas. Como é que se traduz esta abstração para a realidade de uma organização? É um desafio, porque... mas o que eu penso que não é necessariamente um bom caminho é aquilo que eu tenho visto, que é, até porque, enfim, a primeira coisa que apareceu em torno destes quatro pilares foi aquilo que hoje se fala que é o Resilience Analysis Grid, e que foi, portanto, construir uma imagem que permitiu uma avaliação qualitativa de como é que cada organização tem ou não tem estas quatro habilidades. E havia perguntas de orientação que foram criadas, mas, quer dizer, sem sabermos exatamente de que forma é que como é que podemos traduzir estes quatro noções, estas quatro capacidades à realidade de uma organização, também não podemos saber exatamente que perguntas é que havemos, como é que devemos colocar perguntas, como frasear essas perguntas, de modo a que as pessoas na organização, a vários níveis, saibam exatamente do que é que estamos a falar. Sabemos de forma empírica que há questões que remetem mais para uma das quatro capacidades e outras para uma outra capacidade, mas isso é insuficiente. É preciso aprofundar, introduzir, explorar a presença ou a ausência destes quatro elementos nas organizações de uma forma mais cuidada, antes que se possa pensar em avaliá-los ou caracterizá-los de forma qualitativa de alguma forma. Os questionários, as entrevistas são um bom instrumento, são relativamente acessíveis e simples de implicar e fiáveis, se bem construídos. O problema é quando aplicamos uma vez e esperamos obter algo que faça sentido, que seja mensurável, e não é. E em vez de seguirmos o caminho de aprofundar essa abordagem e explorar o que é a formulação mais adequada, a estrutura mais adequada desses questionários ou dessas entrevistas,
abandonamos porque aquilo nos parece demasiado estranho. Portanto, há muito caminho a percorrer, não há nenhuma receita e seria muito cético a qualquer receita que aparecesse em torno dessas 4 capacidades, porque são de facto noções bastante distantes da realidade de qualquer organização. E o percurso entre essa abstração e a realidade tem de ser feito por cada organização, tem de ser construído e é perceber o que é que cada um desses 4 pilares significa, representa para a organização. Como é que o percurso da organização se revê ou não nessas 4 capacidades, para então depois podermos pensar em caracterizá-las de alguma forma e construir algo que seja útil para a gestão da organização. Se chegarmos a esse ponto, eu acho que pode proporcionar bastante valor acrescentado, mas o caminho não pode ser, mais uma vez, nessa obsessão de quantificar ou de partir logo para a medição ou avaliação. Perfeito. É preciso saber exatamente. Eu vejo isso em todas as novas visões aí na Segurança 2. Então, eu estou vendo a hora que alguém vai inventar uma certificação, vai pegar e falar, essa empresa é certificada em Resilience Engineering, porque é o que todo mundo busca. A pessoa quer chegar e falar, eu implementei aqui, está rodando, está pronto, eu sei como fazer. E isso não vai ter, de novo, não tem ninguém que saiba, é cada um fazendo o seu caminho sozinho, né? E aí, Pedrão, para a gente finalizar, que o tempo voa aqui, já estou quase em 1 hora de conversa. Já, puxa. Perguntar para você como que a associação pode contribuir para as empresas que estão nessa jornada ou para os profissionais que querem aprender mais aí, como achar o caminho individual aí com o apoio de vocês, se é que tem algum meio de interação. Quais os objetivos da instituição, da associação? Essa é uma das grandes funções da organização. Lá está, não estava prevista, não era essa a intenção inicial, mas é para esse caminho que temos evoluído e há coisa de 2, 3 anos demos um salto importante que começou por reformularmos o site e abrirmos novos recursos para, enfim, de uma forma genérica, melhorar a coesão da comunidade, aproximar as pessoas, intensificar a troca de ideias, de informação, de conhecimento. O site é uma ferramenta importante nisso. Lançámos uma newsletter que tem recebido bastantes elogios, o que tem sido muito positivo para nós. É um trabalho moroso, exigente, mas que tem sido bastante interessante. Já agora convido todos a inscreverem-se através do site, está lá no banner para subscrever a nossa lista de contactos. Eu já estou inscrito e recebo sempre. Muito legal mesmo. Lançámos iniciativas, enfim, mais recentemente, até por causa da pandemia, ou enfim, coincidiu mais ou menos uma coisa com outra, lançámos os webinars, têm tido bastante sucesso. E estamos neste momento, espero que no espaço de dias, lançar uma nova área para os membros, com sede também no website da associação. Essa área de membros vai não só ter novos elementos para os membros individuais, mas vai ter um grande enfoque nos membros organizacionais. Portanto, estamos a potenciar aquilo que podemos proporcionar a organizações de diferentes escalas e de diferentes setores. Portanto, vamos abrir recursos para pessoas, para os membros gerarem os seus próprios fóruns temáticos, e um deles pode ser precisamente isso, como é que implementamos os 4 pilares, que experiências é que existem. Portanto, temos estado a tentar usar o potencial do website para
servir de plataforma de lançamento para um sem número de iniciativas como estas. Mas não é fácil, antes pelo contrário, porque atrás do website tem de estar muito trabalho de coordenação, de produção de conteúdos, de organização, de pensar ideias, de traduzi-las à prática, e tudo isso é feito por um número cada vez maior de voluntários. E neste momento, aliás, um dos desafios que enfrentamos é que temos tantas pessoas a contribuírem a diferentes níveis que se torna difícil conseguirmos manter a coordenação que é necessária. E é um desafio que eu sinto particularmente porque acaba por recair muito sobre mim como secretário. Mas a associação, eu penso que o percurso tem sido extremamente positivo. Um ótimo indicador disso é que no espaço de ano e meio passámos de ter menos de 100 subscritores na nossa lista de contactos e temos atualmente, penso que a última vez que vi, estávamos em 700 e tal, 800. Depois desse vídeo vai passar de 1000 aí, que eu vou pedir para o pessoal se inscrever. Fico à espera. Os membros, não temos investido, estamos agora precisamente, portanto, com estes novos recursos no website, temos sido um pouco mauzinhos para os nossos membros, na medida em que aquilo que tem prevalecido até agora tem sido, sobretudo, criar abertura para a comunidade. E, nesse sentido, aquilo que fazemos aberto a todos, quem quiser beneficiar e contribuir. Foi nesse espírito que a associação nasceu e é nesse espírito que tem crescido. Mas, claramente, temos de começar a pensar em os recursos, enfim, as capacidades que precisamos para disponibilizar estes recursos têm custos e temos de começar a pensar sustentabilidade de uma forma diferente. E temos de alguma forma também mostrar àqueles que têm sido os nossos membros, sobretudo àqueles que são membros quase desde da fundação ou da fundação mesmo, que existe razão para isso, existem motivos para apoiar a associação e os seus fins e, portanto, não vamos fechar a abertura à comunidade, mas vamos ter cada vez mais uma relação entre elementos exclusivos aos membros, em particular às organizações, e que de alguma forma depois, a médio e longo prazo, queremos é que alimentem a comunidade aberta. Mas por isso precisamos de antes de mais, criar condições para que, de facto, o trabalho de construção de conhecimento e de troca de conhecimento em maior especificidade, de forma mais contínua e substanciada, tenha os recursos que são necessários para isso. E para isso temos de pensar nos membros. Muito bom, portanto, faz todo sentido, eu tenho passado por isso aqui também, que você falou aí no nosso, é tudo voluntário, né? O pessoal tem traduzido os vídeos, colocado legenda, e aí muita gente se voluntaria, aí sorte que a gente tem bastante gente ajudando também, e a ideia também é colocar as pessoas juntas para pensar e tal, e é muito louvável aí. Queria que você falasse o site, por favor, para o pessoal entrar e se inscrever. Portanto, www.resilience-IFAN Resilience-IFAN Organization, desculpem, voltando atrás, portanto, www.resilience-IFAN Engineering-IFAN Organization.org. Não sei se dá para pôr aqui no chat. Depois eu ponho na descrição. E aí é possível ver as newsletters que já foram lançadas, existem recursos bibliográficos, existem arquivos dos acessos aos webinars que já tomaram local e brevemente
espero que consigamos fazer isso agora em setembro, portanto, mas já estamos a preparar aquilo que poderá ser o simpósio do próximo ano. Portanto, será de 2 em 2 anos. Tivemos o ano passado, 2019, e estamos a preparar 2021, com várias novidades. Uma delas é juntarmos esforços com uma organização que nos é bastante próxima e que já cá está há mais tempo, que é o Naturalistic Decision Making. E, portanto, será uma iniciativa conjunta entre aquilo que é o Naturalistic Decision Making, que tem acontecido todos os anos, e o Resilience Engineering Symposium, que ocorre 2 em 2 anos. E, portanto, será o ano passado, será no próximo ano, em Toulouse, em França, e o anfitrião será a Fundação Francesa, que também tem apoiado bastante a Resilience Engineering, que é a FONCSI, é uma fundação para a cultura de segurança industrial, e que será um anfitrião e que, portanto, com quem já estamos a trabalhar para ver como é que vamos pôr tudo de pé, tendo em conta a grande incerteza daquilo que será possível fazer ou não o ano que vem, não é? Sim. Estamos ainda há um ano, mas não temos a mínima ideia se será possível haver um encontro presencial num espaço físico, ou se teremos de fazer uma iniciativa virtual, mas a ideia é fazer um processo evolutivo que, a começar já ainda este ano, e que terá iniciativas online, algumas eventualmente regionais, uma poderá ser no Brasil, e que vão discutindo, enfim, debatendo temáticas específicas em torno desta ideia conjunta de NDM, Resilience Engineering, e amadurecendo ideias com vista a um possível encontro presencial em junho do próximo ano, em Toulouse. Portanto, a iniciativa está a ser posta de pé, esperamos conseguir lançar um site, uma página de apresentação e de lançamento, e começar a reunir a comunidade em torno disso. Mas, portanto, um dos sítios para ver, mais uma vez, será o nosso site. Será, sem dúvida, o primeiro local onde a informação irá aparecer, com certeza. Beleza, quando estiver mais perto aí nós vamos ajudar a divulgar aqui, e que é um prazer aí, muita gente vai querer ir, ainda mais en France, e je sais que tu parles français aussi, e queria agradecer, Pedro, pela disponibilidade de sempre aí, que você conte conosco, se precisar aí para divulgar o canal, os materiais aí. Vou divulgar aí também o pessoal para se inscrever, já vou convidar, que é bem legal, estou inscrito lá, recebo os materiais aí, a newsletter. Um abração, Pedro. Obrigado. Um abraço. Até a próxima.